Eu sou o Bruno Melo, especialista em Mercado Livre, e nesse vídeo a gente vai falar sobre fornecedores. Você sabe qual é o melhor fornecedor para o seu negócio? É sobre isso que a gente vai falar, mas antes de mais nada, deixa o seu joinha aqui já, se inscreve no canal, porque aqui tem conteúdo de qualidade toda terça e sexta, e sempre tem alguma coisinha extra durante a semana. Então já não perde tempo e também ativa as notificações para receber avisos quando a gente publicar algum vídeo novo. Vamos para o conteúdo então, a gente vai falar sobre os 4 tipos de fornecedores que a gente tem e que podem nos atender e qual é o melhor dependendo da situação que a gente se encontra dentro do nosso negócio, dentro do nosso e-commerce. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui para você, eu vou falar algumas particularidades e diferenças entre esses fornecedores, vou falar também algumas coisas que são muito comuns entre cada tipo de fornecedor, mas eu quero que você não leve isso como uma regra, porque sempre vai ter alguma exceção, sempre vai ter um fornecedor desse tipo que vai trabalhar de forma diferente, então não entenda que é uma regra, mas o que eu estou falando aqui é o que acontece no geral. Vamos lá, o primeiro tipo de fornecedor que a gente tem, se a gente está começando um e-commerce ou se a gente está começando a trabalhar com o Mercado Livre como uma renda extra, porque sim, dá para a gente trabalhar o Mercado Livre como renda extra, é aquele atacadista ou um atacarejo. Aquele fornecedor que talvez tenha uma loja física para vender os produtos e que ele também trabalha no atacado. Geralmente esse é um ótimo fornecedor quando a gente está começando e tem um capital menor para fazer um investimento. Esse fornecedor a gente consegue comprar bons produtos, tá? É claro que você vai ter que pechinchar, vai ter que pesquisar bons produtos, mas esse é o tipo de fornecedor, o atacadista, o atacarejo, é onde você vai encontrar bons produtos para você que está começando a vender no Mercado Livre, ainda talvez não tenha um CNPJ. Esse tipo de fornecedor permite que você compre como pessoa física e vai te permitir revender esses produtos nos marketplaces, sejam ele Mercado Livre, Shopee, Amazon, etc. As principais vantagens de comprar em um atacarejo, um atacadista, é que você consegue fazer um pedido pequeno, você não precisa desembolsar um valor grande, muitos deles aceitam pedidos mínimos de um produto, isso é muito comum, às vezes você vai precisar fazer ali 5, 10 produtos no máximo, pedidos acima de 100, 200, 300 reais eles já vão aceitar, então é um fornecedor excelente para quem está começando, principalmente se você ainda não tem CNPJ, não tem uma empresa para fazer as compras, porque na grande maioria os atacarejos, os atacadistas vão permitir que você compre aí pelo seu CPF. Porém, nem tudo são flores. Esse modelo também é o que apresenta as maiores desvantagens. E a principal delas é preço. Em geral, os atacarejos e atacadistas não vão conseguir oferecer para você o melhor preço em um determinado produto. Talvez se você conseguisse algum distribuidor, aquele mesmo produto, você conseguiria um preço muito melhor, mas ficaria dependente de outras coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, é um fornecedor muito bom de entrada para quem está começando, mas também tem a desvantagem de não ter os melhores preços, consequentemente, você não vai ter as melhores margens para trabalhar online. Tenha em mente que é um fornecedor para você que está começando, que quer começar a vender online e está meio perdido, não sabe o que fazer ainda, é uma ótima opção, porque você não precisa investir um valor muito alto e já consegue trabalhar com alguns produtos ali. O segundo fornecedor que a gente vai falar são os distribuidores. Esses distribuidores já mudam um pouco de figura. Como que funciona um distribuidor para que a gente entenda? Um distribuidor compra de vários fabricantes ou de vários importadores e ele concentra ali uma grande quantidade de produtos e ele revende esses produtos para outras empresas. Em geral, você dificilmente vai conseguir comprar de um distribuidor sem ter um CNPJ. Lembra que eu falei no começo do vídeo que nem tudo é uma regra, mas em geral você não vai conseguir comprar de um distribuidor sem o CNPJ. Por isso já é um passo acima se você ainda está começando. As vantagens principais desse tipo de fornecedor, como eles compram direto com vários fabricantes e importadores, eles conseguem um volume legal de compras e eles oferecem uma margem maior para quem está comprando. Outra coisa que acaba sendo muito interessante com esses fornecedores é que é possível encontrar uma gama grande de produtos. Se você pega um distribuidor muito relevante, um distribuidor grande, você consegue uma gama muito grande de produtos diferentes, em nichos diferentes. Isso vai variar muito de distribuidor para distribuidor. Pontos negativos do distribuidor. Se você está começando ainda, talvez você não consiga comprar direto num distribuidor, porque você vai precisar de um CNPJ. Então talvez vale analisar o mercado, ver se vale a pena. Se você já quer começar um degrau acima, faz todo um estudo de mercado, entra em contato com o fornecedor, analisa o distribuidor, tenta conseguir uma parceria, se consegue uma lista de preços para analisar os produtos, se já vale a pena você abrir uma empresa para começar a trabalhar com esse distribuidor. Lembrando que você não precisa ficar preso somente a um fornecedor. O ideal é que a gente tenha mais fornecedores de um mesmo produto, porque assim a gente consegue pulverizar
conseguir melhores ofertas dentro de alguns fornecedores e ser mais competitivo. Outra desvantagem de um distribuidor é que muitas vezes você vai ter um limite mínimo do pedido. Em geral, a maioria dos casos é 500, 600, tem alguns que é menor, R$300, outros que tem um limite mínimo maior, R$1.000, R$1.300. Vai depender muito de cada distribuidora e cada uma vai ter um valor mínimo de pedido para poder faturar esses itens e te enviar. Então você tem que descapitalizar um pouco mais para poder comprar esses produtos. O terceiro tipo de fornecedor que a gente vai falar, esse fornecedor já é muito interessante porque através dele, em geral, a gente consegue margens muito boas, produtos competitivos e bons para serem trabalhados. Eu estou falando aqui agora dos importadores. Antes de mais nada, eu queria que você diferenciasse importador. Quando eu falo importador, eu não estou falando daqueles fornecedores que a gente conhece no Brás, Pagé, Pari, 25 de março, eu não estou falando nada disso, eu estou falando em geral de grandes importadoras, porque em geral esses importadores que a gente tem nessas regiões são importadores um pouco menores, que importam alguns volumes e trabalham em pequenas lojas amarrotadas ali naqueles locais de trabalho deles. Eu não estou falando nada disso. Quando eu falo em importadores, eu falo em grandes importadoras, onde a gente consegue bons produtos e de categorias variadas. Não é igual o caso que a gente tem lá em São Paulo, que são importadores de eletrônicos. Então a gente tem produtos importados para cozinha, cama, mesa, banho, eletrônicos, autopeças, motopeças, decoração, brinquedos, todo esse nicho gigantesco que pode ser trabalhado na categoria de importados, tá? Então, a gente definiu importadora dessa forma. A principal vantagem, como eu já falei, você vai ter preços muito competitivos. É muito comum você comprar de uma importadora e ter um preço, uma super margem para vender esse produto dentro do Mercado Livre, dentro de qualquer outro marketplace. Pô, Bruno, mas é um negócio tão bom, quais são os contras disso então? Os contras disso é que na maioria dos casos você precisa fazer um pedido maior. A maioria deles aceitam pedidos mínimos de 3 a 5 mil reais, então você está descapitalizando de um valor muito maior. Já vi casos de importadoras que precisaria de pedido de no mínimo 15 mil reais, então já é um pedido muito maior, você teria que comprar um grande lote, um grande volume de unidades de produto e isso acaba sendo um ponto que é um empecilho para essa pessoa. Porém, se você já tem algum resultado dentro do Mercado Livre, já está vendo o seu negócio girar, talvez esse tipo de importador pode ser um bom caminho para você. Então vale muito a pena procurar esses tipos de grandes importadores e eu posso te dizer que eu já fiz cotações para importar diretamente o produto e já cotei diretamente no importador. Em muitos casos, através do importador fica muito mais barato, isso porque o importador consegue trazer um volume gigantesco além do que eu traria. Então eu digo que vale a pena analisar os importadores, se tiver algum na sua categoria, pode valer muito a pena e te dar uma margem muito boa. Tenha em mente que você vai precisar de um valor maior para fazer o pedido e isso na maioria dos casos, não é uma regra como sempre. E o quarto fornecedor que a gente vai falar é aquele fornecedor que também vai te dar uma margem muito boa e que também precisa de um volume de pedido muito alto. É o fabricante. As fábricas, na maioria das vezes, não vão revender os produtos diretamente para uma loja, para um varejista. Isso geralmente acontece porque eles não querem quebrar a cadeia, mas talvez você já tenha um poder de compra maior, já tenha um volume legal de vendas e consiga fazer o pedido dentro de uma fábrica. Você vai conseguir ótimas margens para trabalhar no Mercado Livre, com certeza. Em alguns casos, melhores que os produtos de importadores, em alguns casos não tão bons quanto os produtos de importadores. Você tem que analisar cada caso, mas são produtos que você consegue encontrar aqui no Brasil de forma fácil, de forma rápida e trazer eles para o seu negócio. O empecilho disso é que você vai precisar também fazer um grande investimento. A maioria dos fabricantes que eu trabalho aqui tem um pedido mínimo de 10 a 15 mil reais, então eu preciso fazer um pedido muito maior do que eu faço, por exemplo, em uma distribuidora, que eu consigo comprar a partir de 500, 600 reais na maioria dos casos. Pô, Bruno, o que vale a pena então? Você só compra de importador? Você só compra de fabricante? Na verdade, eu compro muito mais de distribuidor, porque na maioria dos casos eu não consigo comprar sempre do fabricante. Qual é o grande problema de comprar sempre do fabricante ou do importador? Eles exigem, quer dizer, na verdade não é bem uma exigência, é que fica meio implícito que você precisa estar sempre comprando mercadorias mensalmente para repor o seu estoque e manter ali aquela parceria que você tem com o fabricante, com o importador. Acontece que como o volume de compras é muito maior, a gente tem que carregar muito mais o nosso estoque, pode ser que a gente não consiga vender todos aqueles produtos. E quanto mais a gente compra, mais a gente vai abarrotar nosso estoque aqui com produtos que não vão ter giro de mercadoria. E a gente vai ficar com alguns produtos parados. Consequentemente, no próximo mês, se você for analisar para fazer a compra, você vai ver que tem produto no estoque e não necessita comprar novamente. Então, acaba deixando de ser viável você comprar
diretamente com o fabricante, porque você teria que estar sempre se descapitalizando, investindo cada vez mais dinheiro e esse estoque vai ficar muitas vezes parado. Você vai ter que tomar alguma ação ali, talvez abrir mão da sua margem de lucro para conseguir eliminar com esse estoque. Então eu acabo trabalhando muito mais com distribuidoras que me oferecem um preço justo, me oferecem um preço legal, permitem com que eu tenha uma margem boa para trabalhar dentro dos marketplaces e assim eu consigo ter um bom resultado sem precisar abarrotar o meu estoque de produtos. Lembrando que a gente tem que estar sempre o mais otimizado possível com o nosso estoque e isso faz toda a diferença quando a gente trabalha com marketplaces. Não adianta a gente ter um estoque de 10 mil unidades se eu vendo 1.000 unidades por mês. Eu vou ter ali um estoque para 10 meses, que significa que o meu dinheiro vai ficar parado por 10 meses, sendo que ele poderia estar investido em outras coisas, outros produtos que talvez me trariam um retorno melhor. Então eu acabo preferindo muito mais direcionar o meu investimento para os distribuidores. Mas independente disso, ainda assim eu trabalho também com alguns importadores e trabalho também com alguns fabricantes, tá? Eu consigo fazer compras e redistribuir esses produtos para outras empresas, revendendo para outras empresas e também revendendo através dos marketplaces e tem um resultado bacana, funciona muito bem para mim. Mas é claro que eu não compro todos os meus produtos dessa forma, pelo menos não por enquanto. Espero que você tenha entendido as diferenças entre cada fornecedor e que esse vídeo te ajude a encontrar o fornecedor correto para o seu negócio, porque muitas vezes você pode estar correndo atrás ali de um importador e você ainda está no caso de correr atrás de um distribuidor, por exemplo. Então, tudo tem momento, tudo tem a hora certa para acontecer e que você saiba escolher a hora certa que o seu negócio está. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Me segue também nas redes sociais para receber mais conteúdos como esse que eu posto diariamente. Os links estão aqui abaixo. Até a próxima.